Jó, também denominado de patriarca Jó, foi um profeta gentio, não israelita, de acordo com a literatura rabínica. Protagonista do livro de Jó, pertencente ao Antigo Testamento bíblico, considerado o livro mais antigo. Descendente de quinto grau de Abraão, a partir do qual teriam se desenvolvido as religiões abraâmicas. De acordo com a tradição, teria vivido na terra de Uz, local que até hoje não foi identificado ao certo pela ausência de evidências e pelo fato da narrativa bíblica do mesmo se apresentar mais como uma poesia épica do que um relato factual. Sua existência como pessoa histórica é motivo de muitos debates, principalmente entre rabinos intérpretes da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, muito embora ele seja citado na Bíblia como pessoa histórica, Ezequiel 14 e Tiago 5, versículo 11. Vou deixar aqui a minha contribuição para este pequeno resumo sobre a história de Jó. Sendo eu uma pessoa fiel a Deus e temente em suas obras e crenças, na minha visão acredito sim que este relato tenha sido histórico e não apenas um personagem criado para ser visto como motivação de fé e persistência em sua crença. Mas vos trago aqui a história atrelada também à base de estudos de grandes teólogos que trazem consigo todo o conhecimento sobre este grande personagem da Bíblia e que com certeza tem muito mais a passar de conhecimento do que eu, que estou apenas trazendo este conhecimento reunido aqui neste vídeo. Primeiro, irei deixar aqui o relato do grande teólogo Luiz Alexandre Solano Rossi sobre esta linda história, e após isso, partiremos para o resumo da história de Jó. A história de Jó, um homem justo, fiel e paciente, está presente na tradição oral de povos do Oriente Médio há cerca de 4.000 anos. Em algum momento entre os séculos 6 e 5 a.C., contudo, esta história foi redigida em hebraico, na versão que está presente até hoje no Antigo Testamento da Bíblia. Entre os especialistas, é consenso que se trata de um conteúdo mítico, uma fábula que pretende deixar uma mensagem. E, curiosamente, essa mensagem bíblica é justamente o oposto do que defende a teologia da prosperidade, ideia encampada por muitas igrejas evangélicas neopentecostais hoje. Porque Jó foi da riqueza à pobreza e permaneceu fiel a Deus. A narrativa, portanto, ilustra o problema da teodiceia, emprestando o conceito do filósofo alemão Gottfried Leibniz, justificando a justiça de Deus em um contexto de humanidade que está sofrendo. O teólogo, cientista da religião e historiador Luiz Alexandre Solano Rossi, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, lembra que a experiência de Jó serve como uma referência para mostrar como um tipo de teologia pode ser relacionada facilmente a esta prática da recompensa. Essa teologia é costumeiramente denominada de teologia da retribuição. Para a teologia da retribuição, Deus concede a riqueza para alguns e a pobreza para todos os outros, explica ele. A partir dessa premissa, os ricos são ricos e continuarão ricos porque eles são justos, enquanto que os pobres são pobres e possivelmente continuarão sendo pobres porque eles não confiam na justiça de Deus. Ou, ainda pior, porque eles são pecadores, prossegue o teólogo. Para Rossi, Jó, por meio de seus discursos, busca dar uma resposta às questões fundamentais presentes no texto bíblico, considerando este tipo de teologia. A experiência de Jó proclama desde o seu início que não há relação alguma entre pecado e sofrimento, e entre virtude e recompensa. Temos uma corrente muito presente no movimento pentecostal, que é a teologia da prosperidade, a ideia do seja fiel a Deus e seja rico, comenta ele. É como se fosse automático. Se você for fiel a Deus, ele é obrigado a abençoá-lo, diz o teólogo. O livro de Jó vai por uma direção contrária. Jó foi fiel a Deus a vida toda. Deus o abençoava. Mas quando Deus foi desafiado por Satanás, ele tirou tudo de Jó, resume Moraes. Talvez essa seja a grande lição da história. Você continuar fiel a Deus mesmo passando por dificuldades. Porque ter fé enquanto tudo vai bem é lindo e maravilhoso. Mostrar fé e fidelidade a Deus. Mostrar que ainda continua crendo na justiça e na soberania de Deus mesmo em meio a dificuldades. Talvez essa seja a questão. A história de Jó. Jó era neto de Esaú e filho de Zerá, tendo casado com uma mulher árabe, com quem teve um único filho chamado Enom,
e teria vivido na terra de Uz. Dos reis que reinaram em Edom, país também governado por ele, Gênesis 36, versículo 33, o primeiro foi Balaque, filho de Beor, e sua capital chamava-se Denaba. Depois de Balaque, reinou Jobabe, que depois se chamou Jó, e depois deste Hussam, Asson, chefe da região de Temã. Em seguida, Hadad, filho de Barade, que derrotou os midianitas no campo de Moabe, e sua capital chamava-se Getaim. Gênesis 36, versículo 31 e 35. Alguns amigos que o visitaram foram Elifaz de Temã, descendente de Esaú, Bildade de Shua, soberano dos saqueus, e Zofar de Naamã, rei dos mineus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó 1, versículo 2. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitos servos, de modo que este era economicamente o maior de todos do Oriente. Chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó 1, versículo 6 e 8. Satanás, entretanto, desafia a integridade de Jó, e então Deus permite que Satanás interfira em sua vida, resultando na tragédia de Jó, a perda instantânea de seus bens, de seus filhos e de sua saúde. Jó, porém, não blasfemou contra Deus, mas em vez disso levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, prostrando-se ao chão, adorou ao Senhor e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, versículo 20 e 21. Deus permitiu que Satanás ferisse Jó com úlceras malignas, da planta do pé ao alto da cabeça. Jó 2, versículo 7. Após a narração desses fatos, sucederam debates entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, sobre a grandeza dos propósitos da divindade e sobre os mistérios da vida humana e sua culpabilidade. Elifaz, ele foi o primeiro a falar com Jó. Assim, é provável que fosse o mais velho e o mais destacado dos 3 consoladores. Ele falou 3 vezes, e por mais tempo do que os outros 2 consoladores. Ele zombou de Jó por permanecer leal e disse que Deus não confia em seus servos. Disse que Jó era orgulhoso e mau e que ele não temia a Deus. Acusou Jó de ser ganancioso e injusto. Disse que o homem não vale nada para Deus. O segundo a falar foi Bildade. Falou 3 vezes e por menos tempo do que ele faz, porém foi mais duro do que ele. Deu a entender que os filhos de Jó tinham pecado e por isso mereciam a tragédia que sofreram. Também insinuou que Jó tinha abandonado a Deus. Deu a entender que Jó praticava o pecado. Afirmou que não adianta sermos leais a Deus. Zofar. Ele foi o terceiro a falar e o que fez acusações mais fortes. Falou apenas 2 vezes. Acusou Jó de falar coisas sem sentido e disse que ele deveria parar de fazer o que era mal. Deu a entender que Jó era mau e que gostava de fazer o que era errado. Ao final, Deus os repreende, e Jó responde: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E Deus reverteu a situação de Jó, enquanto ele orava pelos amigos, devolvendo-o em dobro a tudo quanto antes possuía de bens materiais, além de vir a ter outros 7 filhos e 3 filhas, consideradas as mais belas da época. Depois disso, Jó viveu 140 anos, e morreu velho e com muitos anos. Quando Jó perdeu tudo, deveria ter 70 anos, acrescentado mais de 140 anos. Entende-se que ele viveu até os 210 anos. Entende-se com esta pequena história que o que realmente Deus espera de nós é a nossa confiança sobre Ele, a fé que depositamos nele e coragem para enfrentar não somente os momentos de abundância com Ele, mas todos os momentos independente da situação que venha a enfrentar. Espero que você tenha tirado proveito deste vídeo para a sua vida e que aprenda a revisar e analisar seus erros e ser alguém melhor um dia de cada vez. A lição aqui é você jamais se apegar a bens materiais e ter certeza e convicção de sua fé
e amor em Cristo. Independente da sua situação, Ele te olha e vela por ti. Entregue-se a Ele de corpo e alma e verás a mudança em sua vida. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para receber novas notificações semanais de vídeos para a sua vida. Até a próxima.